Moisés. Para milhões de pessoas, ele é simplesmente o maior profeta que já existiu. Mas e se houvesse alguém maior? Hoje, a gente vai mergulhar num argumento bem ousado do livro de Hebreus, capítulo 3, que coloca Jesus em comparação direta com Moisés. E, como vamos ver, o resultado dessa comparação tem implicações, assim, eternas. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender a dimensão disso aqui. No pensamento judaico, Moisés é um gigante, sabe? Uma figura quase intocável. Entender o status dele é a chave para a gente sentir o verdadeiro peso do que o autor de Hebreus vai afirmar logo em seguida. Então, fica a pergunta, por que exatamente essa comparação? Por que colocar Jesus e Moisés lado a lado? Isso não foi um capricho, não. Para os primeiros leitores, que eram cristãos de origem judaica, essa era a questão fundamental, aquilo que definia a fé deles. Vamos tentar colocar em perspectiva. Moisés foi o mediador da lei, o libertador de todo um povo, o líder que falava com Deus face a face. Ele era o pilar da antiga aliança, o grande pacto de Deus com Israel. Agora, imagina só ouvir que alguém é superior a ele. Era uma afirmação de abalar qualquer estrutura. E é aqui que o argumento fica assim brilhante. O autor usa uma imagem muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima para mostrar a diferença. A de um servo que está na casa contra um filho que está sobre a casa. Olha, é muito importante perceber que o autor não diminui Moisés. Pelo contrário, a fidelidade dele é elogiada. A questão aqui não é sobre fidelidade, mas sobre a posição de cada um. Um era um servo fiel dentro da casa, e o outro é o filho com autoridade sobre a casa. Moisés é apresentado como o servo perfeito, sabe? Totalmente fiel e integrado à casa de Deus, que no caso é o povo de Israel. Ele era uma parte essencial da estrutura, mas ainda assim era uma parte. E aqui vem a virada. Jesus não é apenas uma parte da casa. Ele é quem a construiu. Ele é o arquiteto, o fundador. Esse argumento sutilmente aponta para algo muito maior. Se Deus é quem construiu todas as coisas e Jesus construiu a casa, então... Essa citação resume tudo de uma forma perfeita. A honra pertence a quem constrói, não à construção. Moisés é uma parte gloriosa da casa, sem dúvida, mas Jesus é o arquiteto que a projetou. Só que essa comparação teológica não é só teoria. Ela serve de base para um alerta muito, muito sério. Uma lição tirada direto da história de Israel num deserto. Vamos ver a aplicação prática disso? O alerta começa com uma citação do Salmo 95, que ecoa um dos momentos mais trágicos da história de Israel, a rebelião no deserto. Foi lá que o povo, mesmo depois de ver tantos milagres, testou a paciência de Deus. Pensa bem no que essa geração viu com os próprios olhos. As pragas, o mar se abrindo, comida caindo do céu. Eram provas, assim, inegáveis do poder de Deus. A fé deles deveria ser inabalável, mas não foi. E aqui está a chave de tudo. Eles viram os fatos de Deus, os milagres, mas não conheceram os seus caminhos. E é uma coisa ver o que Deus faz, outra, bem diferente, é confiar em quem Ele é. E o texto dá um nome para esse problema: endurecer o coração. E olha, isso não tem nada a ver com ignorância. É uma resistência ativa, uma escolha consciente de não ouvir, mesmo com todas as evidências bem na sua frente. E a consequência foi trágica. Aquela geração inteira que viu a libertação do Egito não pôde entrar no descanso prometido. A promessa estava ali, ao alcance, mas a incredulidade deles se tornou um muro impossível de atravessar. Agora, o autor traz essa lição antiga direto para o nosso tempo. Ele usa a palavra hoje de propósito para mostrar que essa advertência não ficou no passado, ela é urgente e relevante aqui e agora. O grande perigo, então, é este: deixar que o engano do pecado crie um coração incrédulo que acaba se afastando do Deus vivo. É um alerta direto contra a possibilidade de abandonar a fé. Mas o texto não nos deixa só com um alerta, ele oferece o antídoto. E o fascinante é que não se trata de um esforço solitário. A solução é comunitária. Encorajar uns aos outros todos os dias para que ninguém se desvie. No fim das contas, a causa do fracasso daquela geração não foi a força dos gigantes na terra, nem as dificuldades do caminho. A raiz de tudo foi a incredulidade no coração deles. E assim, a gente volta ao início. Se Jesus é superior a Moisés, como filho sobre a casa, isso significa que a sua voz hoje é ainda mais importante. O alerta do deserto ecoa até nós.
A palavra é hoje. A questão, portanto, não é o que eles fizeram ontem, mas o que nós faremos com o que ouvimos hoje.